Olá, amigos do canal O Importante é Saber. Estamos aqui mais uma vez com vocês, trazendo conteúdo, trazendo qualidade, trazendo diferença. Espero que possa deixar sempre um legado nas palavras aqui ditas, deixar um ponto de pensamento, um ponto de questionamento. Eu acho que esse por si só já é o grande objetivo desse canal. E hoje o nosso assunto vai refletir um senhor, a história de um senhor que nesse ano de 2020, em agosto, completou 97 anos de idade. Um velho senhor, é verdade, mas com tanta história para contar e tão bem conservado, tão intacto, tão íntegro, que merece destaque. Caros telespectadores, hoje vamos falar do Copacabana Palace. Copacabana Palace, um hotel conhecido no Brasil inteiro, de luxo indiscutível, surgiu em 1923. Faz tempo. O então presidente da época, Epitácio Pessoa, visando a infraestrutura da cidade, né, do Rio de Janeiro, que à época era a capital, para receber as pessoas que viriam para o Centenário da Independência, que foi um evento realizado no Castelo, pediu ao então empresário Otávio Guinle que construísse ali em Copacabana um grande hotel, como forma de hospedar as autoridades, as pessoas influentes que viriam para o Brasil nas comemorações desse evento. E então, o empresário começou a construção em 1919 desse hotel. E dizem à época, que a única exigência que ele fez foi que a União Federal, na época, autorizasse o funcionamento dentro do hotel de um cassino, o que foi aceito pelo então presidente, né? E deu permissão para que a obra toda funcionasse e fosse até o final. Bom, é um hotel 5 estrelas, ou seja, tem todo o luxo, toda o glamour, né, de um grande hotel. Ele tem um estilo tradicional, clássico e luxuoso. Foi inspirado na arquitetura francesa, com cristais da Boêmia e mármore Carrara. Ou seja, não foi feita nenhuma economia, né, na construção desse hotel tão conhecido não só no Brasil, mas mundialmente. O Copacabana Palace hoje possui 239 apartamentos, algumas suítes, piscinas, 2 restaurantes com estrela Michelin, ou seja, a mais alta honraria, né, distribuída aí aos restaurantes, o que demonstra a qualidade da alimentação ali servida. E 13 salões que comportam aí aproximadamente 2.000 pessoas. É um grande hotel e sempre será. O Copacabana Palace, como eu já falei no início, já teve um cassino, um teatro, onde grandes peças que se estreavam, né, na capital federal na época, o Rio de Janeiro, era ali que tudo começava. Era um hotel muito influente, onde muitas decisões políticas ali foram tomadas, muitos encontros ali selaram o destino de muita gente. Inclusive, até mesmo a piscina do hotel, ela teve uma influência na época do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, para permitir que os atletas treinassem, né, nos padrões já das piscinas olímpicas. E no Copacabana Palace, onde foi construída a primeira piscina olímpica do Brasil, exatamente para permitir aos atletas que iriam disputar as Olimpíadas o treinamento em igualdade de condições, né, com as medidas da piscina que eles iriam competir na década de 30. Então, assim, é muita história num hotel apenas. E só lembrando que, à época, o presidente do COB era irmão do proprietário do hotel, né? Era o Eduardo Guinle. Enfim, um grande hotel. Seu restaurante Bife de Ouro sempre foi a pedido de muitos... Seu prato, né, Bife de Ouro, sempre foi a pedido de muitos atletas, muitos jornalistas, muitos políticos, muitos atores, quem sempre frequentou o hotel, né?
Seu teatro sempre teve grandes peças, né? E atores do nível de Nissete Bruno, Ítalo Rossi, Valmor Chagas, Zimbisky, Paulo Gracindo, Cacilda Becker, enfim, a nata do corpo de artistas brasileiros já se apresentou no teatro do Copacabana Palace, o que demonstra apenas a qualidade do local e das instalações. Teatro esse que ficou fechado apenas por 2 anos, de 1953 a 1955, por conta de um incêndio que destruiu parte das instalações e que necessitou aí de uma reforma, né, para o teatro voltar a apresentar os grandes espetáculos que sempre fizeram parte dos seus quadros. Um outro detalhe também importante é que o Copacabana Palace tinha uma estrutura monstruosa, ou seja, se manter era uma tarefa muito complexa por conta de um grande corpo de empregados, o foco na qualidade, em circunstâncias únicas para um hotel, faziam com que ele tivesse um custo operacional muito alto. E aí, em 1964, quando o Rio de Janeiro deixa de ser a capital da República, o que ocorre com o hotel? Ele começa uma decaída econômica. Fica muito difícil se manter sem ter aquele entorno político e social que faziam parte do Rio de Janeiro da década de 30, 40 e 50. O Rio de Janeiro era o centro das decisões políticas, econômicas, esportivas, tudo passava por ali. E o Copacabana Palace era uma espécie de epicentro de tudo isso. Então, a partir de 64, o Rio passa, não só o Copacabana Palace, mas como o Rio de Janeiro também passa a ter uma decaída econômica. E isso acaba respingando no hotel, que começa a não ver mais aquele lucro que via em anos anteriores. Infelizmente para o hotel, né? Depois de muita pressão, o hotel é vendido em 1989, né, por um americano chamado James Sherwood. Esse americano, ele compra por um valor acima de mercado, mas o interesse, o glamour do hotel o chamou a atenção desde o início e ele não mediu esforços para poder ter o Copacabana Palace no hall de empreendimentos dele. À época, a venda foi por 23 milhões de dólares, ou seja, um valor bem alto, considerando que a gente estava em 1989, né? Ou seja, em tempos atuais, seria aí alguns milhões e milhões e milhões de reais. Foi uma boa venda, né? E esse mesmo James Sherwood ficou com o hotel, né, de 1989 a 2018, quando aí é a vez dele vender. Ele vende não só o Copacabana Palace, mas todos os hotéis da sua rede para um grupo francês formado pela Moet Chandon, pela Louis Vuitton e pela Hennessy. Ou seja, um conglomerado de empresas que passa então a administrar o Copacabana Palace, né, sendo sua proprietária. Essa venda à época girou em torno de 3,2 bilhões de dólares, o que daria hoje aproximadamente aí seus 16 bilhões de reais, um dinheiro invejável, né? E o Copacabana Palace mais uma vez troca de mãos. Ele sai da família Guinle, vai para o James Sherwood e agora depois ele passa para esse conglomerado francês, o qual está até hoje. E o que seria o que eu vejo, o que o Copacabana Palace tem que os outros hotéis não têm e que possivelmente nunca o terão, na minha opinião? Você pode ter hotéis mais luxuosos, mais bonitos, mais espalhafatosos, com mais espaço, mais requinte, mas o Copacabana Palace ele tem uma coisa que dificilmente você vai ver no dia de hoje. Ele tem história. Eu fiz um levantamento de alguns hóspedes que constam no livro de ouro do Copacabana Palace. E vou até ler aqui para vocês, porque são muitos nomes, eu não conseguiria decorar todos. Vamos lá. Nelson Mandela, Walt Disney, Orson Welles, Albert Einstein, Santos Dumont, Maria Lenk, Getúlio Vargas, Ray Charles, Nat King Cole, Johnny Metz, Carmen Miranda, James Dean,
Marlon Brando, Ava Gardner, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Brigitte Bardot, Janis Joplin, Rod Stewart, Princesa Diana, Príncipe Charles, Calvin Klein. Tem mais aqui. O casal Clinton, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Mick Jagger, Bono Vox e Fidel Castro. Esses são apenas alguns dos hóspedes ilustres do Hotel Copacabana Palace. A gente poderia aqui ficar falando por horas e horas de pessoas famosas que lá se hospedaram. E trazer e ter pessoas desse nível em suas dependências, muitas delas já nem estando mais entre nós, é difícil de ser igualado. São pessoas que se destacaram nas suas áreas de atuações. O que falar de um Nelson Mandela ou de um Albert Einstein, por exemplo, né? E é um hotel que sempre teve muita história para contar e muitos eventos que muitas vezes foram abafados pela imprensa, né? E que só se foi saber depois de muito tempo. Como, por exemplo, numa partida de cassino, um dos irmãos de Getúlio Vargas dá um tiro pro alto porque perde nas roletas, dentro do próprio hotel. Ou mesmo a tentativa de homicídio do presidente Washington Luiz, também dentro do hotel, que foi abafada à época, sob pena de uma crise institucional sem fins, gigantesca, né? Sem fins na história, nunca vista na história. E em 1928, a amante dele, uma francesa, chamada Yvonette Marins, estava no hotel e ele tenta abrir a porta para falar com ela, pressiona a porta e ela dá um tiro nele, que o acerta. À época, a versão da imprensa foi uma apendicite, uma sutura de apendicite, mas aqueles que lá estavam sabiam que de apendicite nosso presidente não sofria. Era apenas uma tentativa de morte ou de ferir, de lesões corporais, para que ele se afastasse da sua amante. Histórias que somente um quase centenário, né, tem para nos contar. O Copacabana Palace já ganhou diversos prêmios, né, da rede hoteleira, depois da sua venda, né, pro James Sherwood, que em 2012 reforma totalmente o hotel. Tá? O hotel é totalmente modernizado, mantendo a sua estrutura, que é tombada, né, pelo patrimônio, pelo IFAM, né? Então, ou seja, ele não pode sofrer modificações estruturais que retirem a sua característica original, e por conta disso ele mantém aquela estrutura dele que a gente vê já desde 1923, externa, onde teve muito pouca variação. É um hotel que tem um dos preços mais altos do Brasil, ou seja, não é para quem quer, é para quem pode. Nas épocas de Réveillon, você tem que reservar com 3 anos, 2 anos de antecedência, porque você vê a queima de fogos em Copacabana, que é uma das queimas de fogos mais conhecidas do mundo, né? E o hotel é exatamente de frente para a praia. Ou seja, é um ponto privilegiado para ver o evento, né, de queima de fogos. E ele fica situado na Avenida Atlântica 1702. Tem um livro que eu li sobre Copacabana Palace, que para mim acho que é a referência não só de texto, mas também de fotos, que é um livro do falecido jornalista, comentarista Ricardo Boechat. Eu estou com o livro aqui. Copacabana Palace, um hotel e sua história. Esse é o livro do Boechat. Foi feito no ano em que o hotel completou 80 anos, ou seja, tem 17 anos, foi em 2003, falecido Ricardo Boechat, né, tragicamente, num acidente aéreo. E é um livro que tem muito a acrescentar. Quem gosta de história, quem gosta do meio artístico, da época e de hoje, é uma obra meio que obrigatória para leitura, tá? E é isso, gente. Eu queria trazer esse livro para vocês hoje, falar um pouquinho dele. Recomendo, espero que leiam. Caso quem já tenha lido e queira debater, conversar, deixe seus comentários. E vou pedir mais uma vez, quem não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, deixa o like, ajuda a gente aí a divulgar o canal, a fazer o canal crescer.
a motivar, né? Para a gente poder trazer mais e mais e mais conteúdos de qualidade. Sempre fugindo do normal, do tradicional, né? Da mesmice, né? Acho que essa é a minha grande intenção aqui nesse canal. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fui! Thank you.